turma, imagina só, esse ano ainda você conseguir aí ter o seu negócio próprio de alta lucratividade, que esse negócio sim é alto lucrativo devido ao baixo investimento. Isso você pode fazer da sua casinha, cara, e você trabalhando pouco horas por dia. De fato, você consegue sim fazer isso. E eu vou te provar aqui como que você consegue, mostrando alguns resultados, que é importante mostrar resultado, porque valida a situação do que a gente está falando, tá? E aqui eu vou trazer aqui o Wi-Fi, que para uns pode ser muito, para outros pode ser pouco. Para mim é muito, foram muitas vendas nesses últimos tempos, 285 vendas. Então faz sentido sim você ter um negócio individual aí, trabalhando só, né? Que é um negócio de uma pessoa basicamente. E tem vários contextos que a gente pode trazer aqui, a gente vai aprofundar muito, tá? E também aqui, claro, né, a queridinha ClickBank, né? Então para uns é poucos, para mim é muito e faz muito sentido essa pegada. Eu queria passar isso aqui para vocês, que é para de fato dar veracidade, né? Entender que você consegue vender, consegue criar um negócio próprio, né? Além de vender na gringa, além de vender no Brasil, você consegue criar várias rendas aqui, aplicando justamente o que a gente vai falar, tá? E o intuito desse vídeo basicamente é trazer isso como base, tá? Particularmente, ó, eu nem edito vídeo, se vocês perceberem. Quase não edito meus vídeos no Instagram, é bem simples e direto ali, todos os meus posts são bem direcionados, né? A gente não tem 1 milhão de seguidores, né? Mas a gente já tem uma quantidade de gente que a gente vai trabalhar, né? Conforme o tempo aí para de fato virar da nossa comunidade, vamos dizer assim, tá? E cara, eu não tenho super página, né? Eu não tenho aquela super página, eu não tenho um super carro, entendeu? Eu não tenho Ferrari, cara. Entretanto, eu vendo, entretanto, o que a gente aplica, o que a gente ensina, os alunos também. Isso que é o diferencial. Eu sou uma pessoa simples, igual vocês aí, né? E que trabalhava e era, cara, eu achava muito ruim, entendeu? Aquele processo, e pegar ônibus, toda essa chatice, e você ganhar um salário ali baixíssimo, né? Para você entregar. Se você somar aí, quanto que é a sua hora trabalhando para os outros? Às vezes, uma Coca-Cola e um pastel já paga a sua hora. Então, quando você gasta. Vamos dizer que a sua hora seja R$ 10. Quando você compra um pastel e uma Coca-Cola, aí você já perde uma hora, né? Então, uma hora você fazer muita coisa pensando em médio e longo prazo, né? E eu sei que muitos iniciantes, às vezes, né, fica com aquilo, cara, fica meio perdido ali, não sabia que de fato tem que fazer. Às vezes, a falta de um detalhe para você entender, porque, não sei, você não para às vezes para assistir. Você acaba, claro, deixando aí todo esse processo de mudança de dinheiro na mesa, você acaba de fato perdendo quando você não se preza a acompanhar, né, alguns conteúdos. Eu também já passei por isso, eu sei como é que é esse processo de às vezes é até injusto, né? Às vezes até se torna desesperador. Você começar ali, cara, fica aquilo, mas normalmente é assim, não é um conceito que você vai fazer do dia para a noite, né? Então, a gente descobriu, claro, aqui algumas formas e a gente vai trazer hoje para você. Então, se você quer sair de onde você está, né, quer ter uma vida talvez mais confortável aí, não sei, às vezes ter mais tempo, às vezes mais dinheiro, que é muito importante, né? Mas também tem aquele princípio de que, não sei, tem uma pauta que mais aprofundada, né? Na questão de criação de conteúdo, que de fato vai ajudar alguém. E essa junção de mentalidade com estratégia de vendas, de marketing, de conceito de negócio individual, acaba, né, você melhorando a cada dia. A gente vai mostrar isso aqui de forma simples e direta. E aí você pode pegar e copiar tudo que a gente vai passar de forma simples e rápida, tá? Inclusive é o que a gente está trazendo para dentro da nossa comunidade. E o conceito, basicamente, aqui mostrando aqui para vocês, é a questão do como ter um negócio individual, né? Um negócio de uma pessoa só, nesse caso, né? E aqui no ponto 1 a gente vai dizer o que eu faria se estivesse começando, né? Que é para mim ter meus primeiros resultados. E como que eu faria isso de forma coerente, né? Partindo da premissa que você tem que fazer a junção de mentalidade com o estratégico, porque isso não é do dia para a noite. Eu não vou falar que seria isso. E tem uma base que você vai ter ali seus primeiros resultados em média daqui a um ano. Assim, resultado que eu falo interessante, né? Sei, 10k, né? 10k é muito interessante, né? Então não sei qual é que é o momento agora, mas para mim era longe, né? Só que aí eu comecei a fazer e mudou muito, né? Como funciona o meu negócio individual, vou mostrar por dentro o que é que eu faço. Vocês podem pegar como base. Lembrando que você vai ter que ajustar o seu time, né? Não sei, tem gente que trabalha, tem gente que trabalha de manhã, trabalha de tarde, tem gente que, não sei, que trabalha um dia, trabalha outro não. Então você vai ter que meio que ajustar isso.
até você ganhar de uma forma que você consiga viver totalmente disso, né? Então é bem importante trazer isso como base, tá? De onde vem a maioria dos meus ganhos hoje, né? Então vou mostrar aqui, não sei, vou mostrar aqui os conceitos. A gente pode mostrar aqui também os produtos. Vou até abrir aqui para vocês verem. A gente pode mostrar aqui também o YouTube lá por dentro, gráfico de analítico para saber quanto que a gente ganha e assim sucessivamente, tá? A gente vai fazer isso. E uma parte bem interessante que é como começar, quais tipos de venda eu posso fazer nesse momento. Tem alguns tipos, né? Então tem 3 tipos que eu acho super interessante a gente trazer aqui para vocês entenderem que de fato, assim, não é o bicho de 7 cabeças, mas você precisa suar a camisa e isso talvez não seja tão empolgante de momento a gente falar que dá trabalho para crescer, mas de fato, se você fizer isso no decorrer de um ano, a sua vida já vai mudar demais. Surreal, tá? E, então, vamos lá para o conceito geral, tá? E é isso aí, turma. Já mostrando aqui como ter um negócio individual em 2025, que é aquele negócio de uma pessoa só, né? Onde você é o seu nicho, onde você faz o seu processo aí. E, cara, eu aconselho você pensar um pouco mais sobre essa filosofia, tá? Então vamos lá, ponto 1 basicamente seria, deixa eu fechar aqui. Se eu fosse começar hoje, o que é que eu faria, né? Então tem algumas formas, vai encaixar devido a cada situação, mas eu faria e-mail, eu faria Reels, o carrossel, tá? E aqui no Reels e no carrossel, eu posso abrir uma aspa aqui, né? Como é um negócio, né? Você precisa investir tanto tempo na criação de conteúdo como um business. Não, tô começando do zero. Vai do jeito que dá. Quando eu comecei eu não tinha nada, tá? Então você pode colocar aqui o impulsionador, né? O impulsionador, vamos colocar aqui tráfego pago, né? Que aqui você vai, a ideia basicamente é você criar esses conceitos. Qual que é o intuito aqui, tá? É o seguinte, quando você estuda, né? Quando você cria sinapses para você estudar, para você criar um conceito, pode ser vídeo, pode ser qualquer coisa. E você cria, por exemplo, um e-mail. Aquele e-mail ele pode virar tanto um Reels como um carrossel para o Instagram, como também um vídeo, né? Então você vai tendo insights ali no decorrer de... Cara, quem gosta de estudar é bem interessante isso. Tipo a gente aqui, então eu vou ter algum insight, eu vou estudar algo, eu vou ter algum insight sobre aquilo. E aquilo me gera uma ideia. Aquela ideia pode sim virar um e-mail, né? Normalmente o e-mail é um contexto onde você consegue criar ali um relacionamento mais forte, né? Porque querendo ou não, partindo da premissa, você vai mandar para aquela pessoa e ela identifica que vocês estão tendo uma conversa entre os dois, tá? Então faz muito sentido isso. E tem gente que diz que o e-mail não funciona ainda. E, cara, é surreal, porque, cara, quando você tem o e-mail da pessoa, você consegue ter um contato mais próximo, né? Você consegue ofertar diversas vezes, lembrando que ninguém compra nunca de você no mesmo momento, mesmo que você esteja vendendo um produto como afiliado ou um produto próprio, né? Entendeu? Então faz muito sentido criar esse processo aqui. E, cara, eu particularmente tenho isso no papel aqui na minha parede para mim visualizar e fazer esse processo, né? Que é para mim entender, que é para não esquecer para onde eu quero ir, né? Então eu crio esse conceito de e-mail mais Reel, né? Que aí eu também coloco para rodar tráfego pago, que já me viu por aí, né? Eu também rodo, claro, alguns produtos. Mas basicamente o intuito é trazer novos seguidores, né? Quando você tem um conceito muito apagado, gente, mas isso aqui é o que dá bom. Porque nos stories você vai gerar desejo, né? Quando você gera desejo, trazendo questões como uma apresentação de ideias, né? Você pode trazer uma ideia de uma pessoa e colocar aquilo na cabeça dela. Você sabia que se você se acordar bem, se você tomar um banho, se você tomar um café, se você ler um livro, se você fizer uma corrida, normalmente o seu dia vai ser mais produtivo. Então eu coloquei uma ideia que de fato aquilo ali pode acontecer. E é uma pauta que é verídica, entendeu? Que normalmente quando você tem um ciclo igual aqui, particularmente me acordo 5, eu tomo um café, eu tomo um banho, né? Pra acordar, para despertar, eu tomo um café e eu pego o livro e vou ler ali alguns conceitos. Então eu passo ali uma hora rabiscando, vendo os livros, tirando algumas ideias, que pra mim é legal, que eu gosto de aprender. Entendeu? Então, é por isso que você tem que ter uma identificação. E normalmente as pessoas compram de você com essa proximidade. Por isso a intenção de você criar um e-mail, um Reels ali, trazer esse conceito de novos seguidores por stories, né? E gerar ali
essa conexão com a apresentação de ideia. E quando você gera essa ideia, com o tempo, as pessoas meio que vão seguindo o que você faz. Isso é o conceito geral da psicanálise mesmo, entendeu? Muitos livros a gente vê isso. Quando você repete as coisas, as pessoas tendem a seguir esse padrão. Por isso que muitos influenciadores repetem isso, né? Por exemplo, pessoas como o Renato Carini, Cariani, né? Que traz o conceito de treino, né? Com o tempo, se você perceber, hoje as academias estão cada vez mais cheias, né? E também ele vende a questão dos produtos dele lá. Então a pessoa entende, porque normalmente talvez a pessoa não esteja naquele momento, entendeu? De mudança ali. E quando você planta essas ideias, né? E gerando esse desejo, acontece uma hora de ela mesmo vir. E aí você leva para o outro conceito, que é o YouTube, né? No YouTube também, né? Que é o nosso forte aqui. Eu particularmente gosto mais do YouTube, por quê? Porque ele gera mais autoridade, né? E como que a gente gera autoridade? Mostrando, como eu falei para vocês, fatos, né? É porque no Tuci, mas eu tenho vários prints de alunos, né? De pessoas que a gente ajuda no grupo, vendendo, né? Mas aí, quando você mostra veracidade, né? Nas coisas aqui, tem que ser verdadeiro, claro, para dar certo a longo prazo, né? Como eu falei para vocês no começo do vídeo, eu não tenho Ferrari aqui na minha garagem, eu não tenho super página, não faço... Eu não invisto 1 milhão em criativos e tráfego pago, mas eu consigo vender, eu consigo me manter e consigo ter uma vida melhor do que muitas pessoas que trabalham no normal, né? Então esse é o conceito, tá? Depois que a gente faz esse processo é interessante porque normalmente é legal você ter uma página de venda simples, tá? Então aí você tem uma página de venda simples, que até errei aqui. E cara, pode ser qualquer página, tá? Inclusive pode até ser uma página de checkout com um vídeo lá e alguns formatos. E isso é uma das coisas que eu quero trazer para dentro da nossa comunidade, tá? Esse conceito desse negócio individual, tá? Então, os alunos aí já fiquem confortáveis, porque a gente vai falar muito sobre isso, tá? E quando a gente traz para a página de venda com um pop-up de captação, né? Que aí pode ser da forma que der aí, e claro que a gente vai trazer no decorrer aqui do tempo um pouco sobre isso e mostrar, né? Como que funciona, tá? Aí você colhe o e-mail, lembra do e-mail? Cara, o e-mail é surreal, tá? Porque até aqui nessa pegada, quando faz esse processo aqui, que muitas pessoas vão ver isso aqui, não vão levar em consideração, porque faz parte, como eu falei, no começo alguns vai se encaixar em alguns e vai se encaixar não, em outros, e tá tudo bem, tá? Mas aí quando você leva a pessoa com essa iniciação de automação, né? Que é, não sei, um e-mail, gente, cada pessoa gosta de um tipo de conteúdo, tem gente que gosta de ler e-mail, que ela se torna mais próxima da pessoa. Tem gente que gosta de ver um Reels, tem gosta de ver um carrossel para entender mais, entendeu? Quase todo mundo vê os stories. É por isso que a gente faz esse conceito de criação de conteúdo partindo dessa premissa. Um conteúdo leva a outro, entendeu? Você cria um e-mail, você cria um Reels, você cria um carrossel, você cria um vídeo. Então você tem diversas frentes, entendeu? E isso ao longo prazo, se você faz isso com veracidade, se você faz isso de uma forma coerente, se você faz isso sempre, né, que não é um conceito de uma vez, então você já tem que ter isso em mente, né? Então você cria essas conexões, e normalmente quem compra de você é quem tem conexões, é por isso que a gente tem o nosso grupo, né? Então eu criei o grupo, muitas pessoas sabem que a gente tem o nosso grupo lá dentro do WhatsApp, que eu particularmente acho que tem maior probabilidade de aumento de taxa de venda, né? Então estou sempre por lá, postando conteúdo, postando outro, faço uma oferta e acabo vendendo. Por quê? Porque eu trago as pessoas para próximo de mim. E eu trago as pessoas para próximo de mim partindo da premissa das minhas páginas de venda, partindo da premissa dos e-mails, levando essas pessoas para dentro de um grupo lá onde a gente faz essa captação automática, né? As pessoas entram lá de forma automática, vê o conteúdo, vê o stories, vê o e-mail e vão para lá. Aí quando chega lá que a gente faz essa iniciação desculpa, essa iniciação automática aí a gente entra e continua com a interação, né? Com a interação. Como que seria a interação? Depois que a pessoa entra no grupo, normalmente ela entende que dá para fazer esse negócio, dá para vender e ela pode entrar em contato comigo, entendeu? Então ela entra em contato comigo ou deixando um e-mail, a gente pode mandar um e-mail para ela e também entrar em contato com ela. Então, a partir de todo esse processo, que é um processo automático, né? Eu crio toda essa relação com a pessoa e isso faz com que a gente se torne um pouco mais próximo, né? E isso que é a ideia, entendeu? Quando você tem essa veracidade, né? Quando você mostra de fato promoções e de fatos, né? A promoção de fatos, que é os resultados,
os resultados tanto seu como os resultados dos alunos, que coisa que você fez, né? Trazendo da premissa aqui, que a gente ensina como vender na gringa, e agora a gente quer implementar essa estratégia da pessoa criar um negócio individual, eu preciso ter fatos, né? Então eu preciso ter uma quantidade relevante de seguidores, que é para me mostrar, né? Não adianta eu querer fazer isso sem ter nenhum tipo de fato. Então, ó, eu tenho tantos seguidores no Instagram, eu tenho tantos seguidores no YouTube, então eu consigo já fazer uma grana. E eu vendo também na gringa, entendeu? Então, eu tenho promoção de fatos, eu promovo os fatos e também tenho aulas, que é justamente o que a gente traz aqui. Inclusive, quem está aqui a primeira vez, deixa um like para mais pessoas ver esse vídeo. E se tiver sentido esse tipo de conteúdo, você se inscreve no canal, porque eu acho bem legal quando você se inscreve, tá? Beleza, gente? Aí a gente traz a questão da interação. E lá é na interação que você faz o fechamento, né? Então você faz esse processo automatizado, né? Quando a pessoa bate lá, tanto no seu e-mail como no seu WhatsApp, excessivamente. Isso vai depender do momento que você tá? Vai chegar um momento que eu não vou conseguir atender mais pessoas no WhatsApp, né? Aí eu vou ter que fazer uma forma diferente, ou vou fazer um tipo de funil diferente, entendeu? Hoje eu ainda consigo trocar uma ideia com alguma pessoa que chega lá querendo saber quanto que é a mentoria, quanto que é a consultoria, é o papo que a gente vai já falar, tá? Então eu farei dessa forma para começar. Aí você encaixa no tempo que você tem e no conhecimento que você tem. O que é que dá para você fazer para você começar? Eu super indico fazer vídeos e dos vídeos fazer Reels, tá? E depois você aplica a questão de e-mail. Até porque o e-mail você vai precisar de uma ferramenta, tá? Mas hoje em dia tem muitas ferramentas gratuitas que você consegue até 2.000. Eu tenho uma que eu tenho 10.000 leads, tá? Que é basicamente a nomenclatura que a gente dá o conceito de uma pessoa, né? Que a gente atrai. Então, quanto mais leads, a probabilidade aumenta, né? Então, é por isso que você precisa criar conteúdo. O conteúdo é a base. Eu vou falar disso sempre, tá? E como que funciona aqui no meu negócio, né? Como que funciona aqui no meu negócio e de onde vem a maioria dos meus resultados aqui hoje, né? Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui até os dois aqui já, né? Aqui no nosso negócio individual, a gente tem alguns treinamentos, né? E aí se baseia na filosofia de cada um e cada momento de cada um. Por exemplo, o método Viver de Gringa, né? Isso aqui é a nomenclatura, né? Método Viver de Gringa. É o carro-chefe onde as pessoas entram ali e conseguem entender qual que é o nosso processo para vender na gringa, né? Então ela vai entender. Então tem vários. Deixa eu abrir aqui. Tem vários produtos, né? Ó, deixa eu pegar aqui, tem vários produtos. Então, o Viver de Gringa é isso, tá? O Viver de Gringa, o método Viver de Gringa é isso. Hoje a gente criou um conceito geral que é o Viver de Gringa, né? Que ele aborda todos os temas. Mas deixa eu pegar aqui a área de membros para vocês verem, né? Que aqui comigo é na lata. Então, deixa eu abrir aqui, né? A ideia, basicamente, é vocês entenderem qual é o contexto, tá? Deixa eu pré-visualizar aqui, tá? Gente, tem que ser verdadeiro com o que faz, né? Pra vocês entenderem como é que funciona. Vocês vão fazer isso aqui do dia pra noite? Não. Vocês vão fazer do jeito que dá. Aí vocês vão entrar naquele conceito. Qual que é o meu time, né? Então, o método de Viver de Gringa aqui, ó. Tem vários módulos, né? Desde o conceito de apresentação, né? Ó, Inclusive, os alunos a gente tá atualizando, tá? Demora um pouco para atualizar. Então, paciência. Módulo 1, tal. Módulo 2, tal. Até os bônus aqui, ó. Módulo bônus 1, bônus 2, bônus 3, bônus 4, bônus 5. Bom, e assim sucessivamente. Então, esse é o conceito para você começar, né? Então, você vai pagar um valor ali hoje, esse método aqui para você entender, você vai pagar R$ 97. É muito pouco, né? É muito pouco, né? Aí, vem outros conteúdos, né? Que é o método reverso na gringa. Que aí eu já abordo outro tema, né? Aí, tipo assim, eu crio conteúdo baseado nesse tema, que o método reverso basicamente é pegar aquelas pessoas que ainda não estão 100% no momento de compra do produto e chamar a atenção delas nos anúncios para trazer para o nosso contexto, que é basicamente a estratégia de campanha de pesquisa na review, né? Então eu crio um conteúdo e digo, ó, gente, se você quiser aprofundar mais de forma profissa, eu ensino um passo a passo. Aí eu venho, cadê? Venham para o método reverso aqui abaixo. Ó. Aí eu ensino passo a passo aqui. Primeiros passos, mentalidade, contingência, sempre é importante, estrutura, pré-sell, criando campanha e excessivamente, tá? Então eu trago outro conceito. Então, para cada situação, uma situação. Tá? Por quê? Porque tem gente que está cansado, por exemplo, de fazer fundo de funil, que é o que a gente mais aborda aqui para quem está começando, né?
Aí a pessoa quer fazer outro tipo de estratégia, vem para cá. Então eu crio um conceito, crio um conteúdo e se a pessoa quiser se aprofundar, ela vai se aprofundar pegando o conceito aqui mais profício, né? E tendo nosso suporte no WhatsApp. Entende? Então, a geração de conteúdo sempre ela vai trazer para o fim das coisas, que é a geração de conteúdo, tanto no e-mail, como no Instagram, como no YouTube, entendeu? Fazer essa conexão com a pessoa mostrando a prova, que é de fato os resultados, certo? Lembra do começo? Aí você faz isso automaticamente até ela chegar, né, em você e no seu treinamento. E você pode tirar dúvidas, você pode fechar no WhatsApp, tá? A gente tem também um MEG, né, que é um método anti-bloqueio na gringa, né? Que é basicamente sobre contingência, né? Então a gente ensina tudo passo a passo para a pessoa não sofrer tanto. Então a gente cria conteúdos voltados para esse ramo e vai e dá indicação para um produto, né? Mais profício, para aulas mais profícias, para um conceito, onde a pessoa vai ter um suporte. Então ela vai falar comigo, a gente vai esclarecer a dúvida dela, vai ajudar. Chega a ter momentos até que a gente faz mentorias, né? Em grupo para tratar de um conceito que está muito forte. Ó, tem alguma coisa errada, vamos ver o que, é que você está fazendo, né? A gente vai analisar o conceito das pessoas para não ficar muito vago, né? Então a gente tem que dar esse suporte, beleza? E tem, né? O que é que tem mais aqui? Bom, aí a gente tem ferramentas, né? Aqui, ó, uma ferramenta chamada Keyboot, que é uma ferramenta onde a gente trata o produto e analisa para a gente dar um CPC mais um clique mais barato. Tem as mentorias individuais, né? Então a cada conceito de vídeo, de conteúdo que a gente traz, a gente diz, gente, se a pessoa quiser uma consultoria com mentoria e com acompanhamento, para você, não sei qual o momento de cada um, então a gente vende essa mentoria. Normalmente aqui, hoje, tá mais difícil de eu fazer mentoria, então eu gosto de estar aplicando mais o conceito de acompanhamento. Acompanhamento, a pessoa tem um conceito geral, né? Então, além da mentoria, ela vai ter um acompanhamento mais, né, personalizado, tá? E tem tudo isso, né? Aqui, ó, tudo isso aqui tá dentro da comunidade Viver de Gringa, né? Que aí quando a pessoa entra aqui, ela vai ter acesso a tudo. E a comunidade, de fato, aqui o bloco de comunidade é trazendo as mentorias em grupo, né? Trazendo estratégias diferentes, né? Como o método 3F, a rede display, a questão de estratégia de escala, né? Estratégia do CPC, do CPA desejado e assim sucessivamente, tá? Deixa eu ver o que tem mais. Plataformas diferentes, né? Entende? Então, quando a pessoa faz parte da comunidade, tá vendo que eu tenho um leque de produtos onde eu consigo vender para cada um de forma separada. Ou se a pessoa quiser ser profissa mesmo assim no quisitar, não quero fazer parte do contexto todo, que é justamente o que eu quero aplicar aqui para esse negócio. A pessoa que vai fazer parte da comunidade Viver de Gringa, ela também vai ganhar, como por exemplo, vai ganhar, deixa eu pegar aqui, vai ganhar, por exemplo, dinheiro vendendo para começar o que ela achar que faz sentido, que a gente vai já abordar aqui no ponto 3, que é a estratégia de tipos de venda, tá? E também ela pode ganhar em dólar com o YouTube, né? Ela pode ganhar em dólar com o clube, com o clube do YouTube e assim sucessivamente. Vai ter várias formas dela entender. Só que aí no começo a gente vai ter que abordar essa questão aqui de vendas para quem está começando, né? Então eu consigo fazer todo esse, né, aglomerado de coisas para estar disponibilizando de uma forma profissa com suporte para as pessoas. Então a gente trata dessa forma. Então cada um é vendido separado. Só que aí quem quiser todo o conceito, né, vai fazer parte da comunidade em geral, que a gente chama de comunidade, né? Aí então vai ter acesso a tudo isso aqui. Ah, não, tô começando, quero isso. Ah, não, eu quero uma estratégia diferente, com CPC mais em conta, vem para isso. Ah, não, tô sofrendo com contingência das pessoas, vem para isso. Não, eu quero conceito geral. Aí você faz parte da comunidade. Inclusive eu tenho até que colocar ela aqui em cima, tá? E claro, com aulas práticas diretas e as mentorias em grupo e a gente está com um conceito agora de acompanhamento que também a gente aborda a mentoria individual, porque a gente vê uma dificuldade em algumas pessoas para de fato destravar. E quando você tem um acompanhamento, né, que você consegue entender onde a pessoa está, a gente faz uma call, fica mais prático da pessoa entender para onde que ela quer ir, porque às vezes a pessoa está começando, às vezes ela está estruturando, ou às vezes ela quer escalar, então a gente entende o ponto, né? Então fica um pouco diferente do normal, né? Que eu vejo muita gente vendendo conteúdo, às vezes até um pouco
caro, né? Vamos dizer assim, que talvez nem seja cara a palavra. É um pouco amplo o valor devido ao grau de conhecimento da pessoa, né? Então, às vezes, a pessoa está começando, ela quer um conteúdo para ela entender mais, né? Então, a gente vê treinamento de 2.000 aí, e a pessoa entra, às vezes, num grupo e vai pro Telegram, né? Só tem iniciante. Então, fica um pouco longe da pessoa. Então, quando a gente traz um conteúdo, assim, vamos dizer, mais básico ou direto ao ponto, fica mais fácil dela entender se aquilo ali vai fazer sentido para a vida dela, de fato, entendeu? E aí tem que alinhar a questão da mentalidade, né? Então, é bem por aí. Então, por isso que eu divido isso aqui, né, para cada situação, cada situação. Entendeu? Então, quando a pessoa quer ser profissa, ela faz parte da comunidade, que é justamente onde eu quero entrar. Isso aqui vai virar um conceito de negócio individual, que é um negócio de uma pessoa só, onde a pessoa vai aprender a vender produtos, tanto digitais como físicos, tanto no Brasil como na gringa, e vai ter esse acompanhamento dela crescer no negócio em si, né? Porque ela vai fazer outros pontos de renda para ela. E dá trabalho, tá? Dá trabalho, principalmente no começo, você começa a criar e você não vê ir para frente até chegar a um certo nível ali. Eu sempre trago a questão da metáfora ali do gelo, da água e do vapor, né? E o gelo ali, quando ele chega a zero, ele vira água, entendeu? Então, vai ter aquela virada com o tempo, né? Vai ter aquela virada com o tempo. Você começa a fazer, deixa eu pegar aqui. Você começa a fazer a coisa, né? Começa a acontecer. É igual quando tá a questão do gelo. Aí ela, quando ele chegar a zero, aí ele vira água, né? Aí ele vai. Só quando ele chega a 100 graus que ele vira vapor. O que é isso que eu quero dizer? Que você vai trabalhar, aí vai chegar uma hora que vai começar a virar. E você começa a vender você começa a vender dois produtos, entendeu? Aí vai ter meses que você consegue vender um por dia, entendeu? E às vezes até mais, entendeu? Por quê? Porque você está num processo. Não tem como ser diferente. E esse processo ele vai funcionar conforme a sua, vamos dizer, a sua força de vontade diária de fazer acontecer, de criar conteúdo, de fazer esse processo. Mas normalmente, cara, eu acho que hoje particularmente você consegue começar ali. Vamos partir da premissa que você aí está começando e você já está vendendo. Se você já vendeu, você já validou um produto. Se você já validou um produto, você já está num nível acima de algumas pessoas. Então você já pode você já pode vender uma mentoria para aquela pessoa, mostrando para ela, entendeu? Se você já está vendendo, você pode ensinar como destravar, foi como eu comecei. Eu não comecei ensinando a pessoa a vender 5, 10k, 20k, não. Eu comecei, ó, se você quer aprender a destravar, eu vou te ajudar a destravar. Por quê? Porque eu tinha um conhecimento de destravar. Eu fazia umas vendas aqui e outra lá. Então você pode fazer a mesma coisa. Porque sempre vai ter alguém que vai ter mais conhecimento do que você e menos conhecimento do que você. Se você está num nível específico, que é vender na gringa ou vender no Brasil, você pode fazer uma mentoria com aquela pessoa ali e ajudar ela, entendeu? Então esse é um dos pontos do conceito do negócio de uma pessoa, do negócio individual, tá? E a gente vai falar mais sobre isso em um minuto, tá? Só para reforçar aqui, tá? Além de todo esse formato, a gente tem outras ferramentas que a gente vende, né? Eu cheguei a fazer, eu chegava a fazer ali com conteúdos no próprio YouTube. Vocês lembram, né? Tem a Superlink, a Superprecel, né? Eu ainda vendo ainda muito mais, né? Hoje eu vendo mais a ClickFast devido à facilidade da ferramenta. A ideia sempre é trazer ferramentas com mais facilidade, né? Então hoje eu acabo vendendo menos, então eu vendo mais a ClickFast, entendeu? E cara, aí quase tudo vem do YouTube, ó. Ferramentas que a gente vende, estrutura. E aí, o que é que a gente faz? A gente pega a ferramenta, compra, né? Entende, vê se faz sentido para o business no momento, para as pessoas que estão com você, para alunos e para as pessoas que te seguem, né? Se fizer sentido, você busca um cupom e vende isso como afiliado, entendeu? Então, quando você cria um conteúdo, tanto no Instagram como no e-mail, e você divulga isso, você acaba ganhando uma boa grana, entendeu? Por quê? Porque você criou um conteúdo mostrando. Tudo se volta através do conteúdo, tá? Aí aqui eu vendo. Gente, eu fazia muita grana com a Super Precel. Eu fazia, sei lá, 1.000, 2.000 reais. Eu fazia muita grana vendendo estrutura própria, né? Que é a Hosting, né? E, claro, meus treinamentos, como eu falei aqui acima, né? Para cada momento de cada pessoa.
mentorias, né? Hoje em dia eu faço bem menos mentoria devido não fazer sentido, né? Porque demora um pouco, né, para fazer. E também, né, as views do YouTube me dão uma grana e clube de membros, né? Para quem não sabe, a gente tem um clube de membros, tá? E aqui no clube de membros, ó, quem é do clube de membros, eu tô aqui na minha área principal. Ó, você consegue ver aulas do método reverso, ó, para você entender como é que funciona. Como encontrar bons produtos, conceito de pré-sell review, pré-sell robusta e etc. Como baixar pré-sell robusta pronta, né, para você editar. Como usar o MCC e o Pix, a importância, né, criando campanha. Então a pessoa vai ter vários conteúdos aqui já. Eu quase não mostro isso aqui, até porque não compensa muito, né? Entendeu? Você vai pagar ali uma mixaria para você ter acesso a essas aulas. Então fica só para membros. E a ideia se eu bater uma meta aqui, que é uma quantidade de membros aqui, eu vou começar a criar lives aqui, tirar um dia para me criar lives aqui para a gente analisar, para a gente trocar ideia aqui, para a gente mostrar alguns produtos que a gente vende, né? Ali pegar um pack de produtos e ó, esses produtos aqui estão validados, eu estou fazendo assim, então para ajudar a turma que está aqui também dentro aqui da área de membros, né? Eu acho que vai ajudar bastante. Então tem vários conteúdos aqui, ó, o modelo aqui. Ó, Google no Brasil, Google no Bing, desculpa, Bing na gringa e Google na gringa. Então você tem diversas aulas aqui, né, fechada, né, que aqui é mais passo a passo, né, para você ter. Então isso aqui também já me traz uma grana, inclusive as views também do YouTube, entendeu? Então, se você parar para entender, você criando um conteúdo, trazendo da premissa que você pega um tema, aí você cria um e-mail, você cria um reel, você cria um vídeo, e você vai criando, né? Conforme você tem mais vídeo, melhor, né? A pessoa que tem um vídeo, vamos colocar na ideia aqui que, deixa eu só voltar aqui. Vamos colocar na ideia aqui que a pessoa vai criar um vídeo, né? Então a pessoa vai criar um, dois. Quem tem mais vídeo, normalmente tem mais gente trabalhando, né? Então cada vídeo é meio que um funcionário seu, né? Cada conteúdo vira meio que um funcionário seu. Eu gosto mais do YouTube porque o YouTube quando você consegue trabalhar de forma mais profissional nele, né? Usando ali, claro, estratégias, o seu vídeo fica ali com o tempo e às vezes as pessoas buscam, né? O Instagram nem tanto, né? Ali os stories com 24 horas sai, então meio que se perde ali aquele conteúdo. E os conteúdos dos Reels e carrossel e publicação, normalmente as pessoas não vê, né? Vê os 3 primeiros ali dentro do seu perfil. E o YouTube não. No YouTube as pessoas estão sempre buscando e você está sempre ali aparecendo para elas. Tem vídeo meio que em vez de quando dá um boom ali, entendeu? E começa a aparecer algumas coisas que traz grana, né? Venda de alguma coisa, venda de acompanhamento, que é o que eu mais faço agora, e assim sucessivamente. Então o YouTube sempre vai ser disparado na questão de autoridade, né? Para isso, né? Para o seu negócio de fato andar com time, né? Para o seu negócio individual andar, você precisa estar sempre criando conteúdo, tá? Então vamos seguir aqui em frente, né? Aqui não tem conteúdo dica, que tudo é aprofundado e a gente vai falar aqui sobre a questão das formas de venda, né? E já a gente entra aqui no ponto principal, tá? Como começar, né? Que tipo de vendas eu preciso ter, tá, gente? Tem uma questão que eu já até pautei, né? Que é a filosofia eu vendo por você, né? Que é basicamente você pode começar como prestador de serviço, né? Então o que é que você pode fazer? Diversas coisas. Você pode editar vídeo, você pode editar Reels, você pode editar vídeo para o YouTube. Você pode ser um gestor de tráfego, né? A pessoa que já vende na internet, já vendeu, né? E aí entra aquela questão, turma, que a gente vai entrar aqui no ponto principal. A gente já vai entrar aqui no ponto principal, vamos lá. Vai sempre estar aquela questão de que, cara, o conteúdo não tem pra onde correr. Cara, ao criar o conteúdo educacional, que é muito diferente de dancinha, tá? Que negócio de dancinha ali, foge daquilo dali, tá? Sempre vai ser o conteúdo educacional que vai, de fato, ali, com constância, te trazer mais venda, tá? Então, se você for constante na criação de conteúdo, parece um pouco chato, né? Criar conteúdo, mas se vocês pegarem, se vocês forem pessoas curiosas que gostam de estudar um pouco, sempre vai aparecer uma ideia para vocês falar naquele dia ou no dia seguinte.
E isso com o tempo se torna mais fácil, não é do dia para noite. Mas se vocês de fato estão ali, não sei, indignados com alguma coisa ali na sua batalha, pode ser uma grande saída você criar um negócio individual, que é um negócio de uma pessoa só, tá? Então não tem como ser diferente, né? Como crescer o seu negócio individual? Conteúdo. Ao criar conteúdo educacional de forma constante, sempre vai ser a melhor forma de você vender ali o que você quer, mesmo que for prestação de serviço, tá? E aqui a gente entra na outra pauta, que é o 2 aqui. Eu faço com você, né? Desculpa, eu vendo com você, eu vendo, eu acompanho com você, que é basicamente você vender seu tempo, né? Então você vai ali, não sei, prestar serviço de tráfego pago, você vai fazer pela pessoa, né? Aqui é eu faço com você, é consultoria, né? Consultoria, mentoria, onde você vai ali acompanhar a pessoa passo a passo. Então a pessoa vai entrar em contato com você, você vai direcionar ela, né? Ó, você tem que fazer assim, você tem que fazer assim, assim, entendeu? Que aí já entra o outro ponto, né? Então leve isso em uma questão cronologicamente, tá? O primeiro ao segundo ao terceiro ali. E depois, né, eu te mostro como fazer, que é na hora dos cursos gravados, né? Então você tem que seguir essa linha de raciocínio, que é cada um no seu momento, né? Então você pode até avançar um pouco daqui para cá, né? Por exemplo, não estou começando agora, eu vou começar a criar conteúdo de como vender, não sei, como vender no Brasil, seja específico no começo, né? Como vender na gringa. Você pode fazer como vender na gringa com plataformas ocultas, ou como vender na Europa para países poucos explorados, entendeu? É o seu mini nicho, né? Que aí você não busca a amplicidade de vender na gringa. Então, vender na gringa é mais amplo, né? Você pode vender em qualquer lugar do mundo. Você pode vender só na Europa, porque na Europa tem produtos COD, né, que é Cash on Delivery, que a pessoa deixa o contato e na maioria das vezes só paga quando entrega. Então pode ser um diferencial e lá você precisa bem mais barato. Você pode fazer consultoria, se você tiver um canal já maior, de como crescer um canal. Entendeu? Então você vai acompanhar a pessoa naquele processo ali com a mentoria. Depois que você tiver mais aprofundado, você consegue criar um conteúdo gravado, né, e vender ali pelo preço razoável para ajudar as pessoas. E lá tem que ter todo o conceito, né? E a gente vai falar muito sobre isso, tá? A turma aí que já é aluno já vai pegar essa base aí que a gente vai crescer, a gente vai crescer e aprimorar, né? Nesse ano agora, essa questão desse negócio individual, onde você consegue ter uma estratégia de venda e também consegue ter um negócio em si individual aí trabalhando sozinho, né? Vamos dizer assim, tá? Beleza? E, cara, eu sempre otimizo meu tempo, tá? Isso aqui é uma dica meio que extra para mim conseguir ter ali, né? Então, normalmente de manhã eu gosto de ser mais criativo, então eu vou criar algum conteúdo, como esse aqui que eu criei para vocês hoje, entendeu? Através desse conteúdo eu vou criar um Reels, eu vou e mando um e-mail, né? Então, normalmente à tarde eu faço um acompanhamento, consultoria, que está sendo bem menos, né? Devido a não compensar muito, né? Porque a gente vai passar ali 1 hora, 2 horas com a pessoa, com mentorado, né? Ou com consultorado, né? Que tem uma diferença, né? O consultorado normalmente a gente acompanha, o mentorado normalmente ele quer só esclarecer algumas dúvidas, entendeu? Então, normalmente à tarde eu faço essa pegada, né? E à noite a gente troca uma ideia aqui. E assim que termina aqui eu encerro e venho para a parte de descansar, né? E faz parte. De manhã normalmente assim como eu falei, assim que eu acordo, eu faço a questão da oração, claro, agradecimento. Se eu tenho um caderninho aqui onde eu pauto isso, faz com que eu fique mais grato, né? Faz com que eu fique mais presente. Coloco ali as coisas que eu tenho que fazer, que é importante para mim. Aí eu vou pro cafezão, leio, né, livro. Eu misturei leio com livro. E depois vou pra academia, né? E quando chego, tomo café, aí sento aqui e entra a minha parte. Então, normalmente, tem o meu ciclo, né? Que é pra mim, que é interno. Tanto vai ajudar mentalmente como fisicamente, que é cuidar do corpo e da mente, né? Espiritualmente também. Aí depois disso, eu venho pra cá, trabalho 2 horas pela manhã ali, das 9 às 11, 11h30. Então, 3 horas de manhã. E à tarde eu troco alguma ideia com algum mentorado. Quando eu faço call, 1 hora, 1 hora e meia. Aí eu sento aqui para trocar uma ideia com vocês. Entendeu? Então eu acho que dá muito para otimizar o tempo aí, né? É claro que cada situação é uma situação, né, gente? Entendeu? Eu não sei como é que é o momento de vocês, mas isso só se tornou interessante para mim, né? Até porque eu faço o que eu gosto, tenho o meu time
estudo, gosto muito de aprender e passo aqui para vocês. Isso me torna cada vez melhor, né? Entendeu? Então, se vocês têm esse tipo de filosofia, isso faz com que eu ganhe mais dinheiro, né? Se você tem esse tipo de filosofia, você tem que alinhar também, né, a questão mental com isso, tá, gente? E é sempre um prazer trocar uma ideia com vocês. De coração, parabéns para quem ficou até aqui o final. Entendeu como que funciona aqui mais ou menos, né? De uma forma, vamos dizer, simples, como que funciona o nosso projeto aqui. E eu espero que você comece o seu quanto antes. Valeu e até a próxima.